Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi me dada pelo Fileto, agradecer o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui falando a vocês, conhecendo um pouquinho de vocês, da igreja de vocês, o ministério de vocês. E eu fico muito contente de perceber que dentro do povo de Cristo tem havido assim um interesse muito grande pelo estudo da palavra, né? Pela busca pelo conhecimento da palavra de Deus, porque ela é o nosso norte, né? O nosso guia, é o nosso alicerce que nos ajuda a enfrentar as dificuldades desse mundo, né? A gente tem vivido dias difíceis, né? Dias que Deus tem desafiado a nossa fé, Deus tem colocado situações bastante inesperadas diante de nós, né? Como tudo que a gente tem vivido hoje. E nós precisamos muito de estreitar o nosso relacionamento com Deus e sermos preparados, né? Como obreiros que manuseiam bem a sua palavra, né? Achei interessante você ter aberto a reunião com o Efésios 5. Nós não vamos falar desse assunto, eu não vou abordar esse assunto hoje, mas é interessante porque a continuidade a continuidade do texto vai falar sobre o lar cristão, sobre o marido e a mulher, sobre o papel de cada um, né? E é legal perceber, né, que embora a gente veja aqueles pequenos títulos que tem entre uma parte do texto e outra, na verdade, eles foram colocados posteriormente para nos ajudar a entender, mas a gente vê que há uma sequência, quando Paulo fala que uma das formas de nós nos enchermos do Espírito Santo é também sendo submissas aos nossos maridos e os maridos amando as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é uma maneira também de nós nos enchermos do Espírito. É muito legal abrirmos a reunião com isso. Bom, foi me dado o desafio de falar um pouquinho sobre a mulher de Provérbios 31, essa mulher intrigante e que às vezes deixam as mulheres com o cabelo em pé quando leem sobre ela. Mas eu gostaria de, antes de entrar no assunto do texto, falar um pouquinho sobre como tem sido difícil nos nossos dias nós reconhecermos o perfil da mulher cristã. A gente vive em uma época, e acho que essa é a explicação mais plausível sobre isso, é de que vivemos numa época em que a palavra de Deus perdeu a sua fonte de autoridade. Ela deixou de ser a palavra final nas nossas casas, no nosso dia a dia, dentro do nosso lar. A era moderna parece que influenciou tanto a nós como cristãos, tanto a igreja, tanto a pregação, né, o ensino da Bíblia. A era moderna influenciou tanto que nós nos afastamos muito dos padrões que a palavra de Deus estabeleceu, né? E nós hoje vivemos num conflito de tentar voltar a esses padrões, porque depois que a gente sai deles, é muito difícil a gente voltar, né? Então, uma das primeiras coisas que eu queria que a gente considerasse era isso, né? Uma das coisas que faz com que isso aconteça, principalmente falando agora diretamente às mulheres, né? São as ideias do feminismo. A nossa cultura foi impregnada com as ideias do feminismo. Então, nós crescemos ouvindo isso, mesmo que a gente não se desse conta, né? Nossos pais cresceram com um pouco dessa mentalidade, né? O feminismo, ele vem meio que das ideias, ele é um subproduto de Marx, né? Do marxismo, do socialismo, do comunismo. E nós começamos nós vimos a impregnação dessas ideias na nossa sociedade e sentimos a pressão dessas ideias na nossa vida, na nossa igreja, mesmo como cristãos, né? Então, a gente vê aí os últimos 2 séculos, né, sendo marcados profundamente pelo afastamento dos parâmetros bíblicos. E isso trouxe muita confusão para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, né? E uma das coisas que eu acho terríveis do feminismo é o fato de que ele seduz as mulheres. As ideias feministas, elas são muito sedutoras, porque elas falam aos interesses da mulher, né? Da mulher que tem o coração caído, que é o caso de todas nós, né? Nós temos o nosso coração caído, nós sabemos que a nossa inclinação é ruim,
Então, a gente tem uma certa tendência a aceitar e a absorver o que o feminismo propõe para nós, né? Propõe para nós uma independência dos nossos maridos, propõe para nós uma busca pela realização profissional, propõe para nós a ideia de que nós também somos líderes, de que nós também temos as mesmas prerrogativas, as mesmas funções e papéis que o nosso marido tem. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala coisas muito diferentes disso. Tem uma frase que eu gosto muito de um pensador chamado Chesterton, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é bem conhecido, é um pensador do final do século XX, do final do século XIX, começo do século XX, eu acho, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele fala: o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam os seus maridos. É uma frase muito interessante e muito pertinente quando a gente vai estudar a respeito dessa mulher de Provérbios 31 que é apresentada aqui pra gente, né? Então, antes da gente entrar nesse universo dessa mulher, é muito importante que a gente tenha uma atitude de buscar colocar os parâmetros bíblicos como nosso referencial, como algo que a gente precisa perseguir, né? E quando a gente faz isso, a gente percebe que a gente está muito longe desse padrão. Eu queria propor a vocês, a todas nós, a que a gente se curvasse diante da palavra. Essa é a proposta, né? O feminismo, ele faz com que a gente construa alguns ídolos no nosso coração. Ele nos engana, ele nos traz uma ideia errada a respeito do que seja a mulher que o próprio Deus idealizou para que nós fôssemos, né? E ele deixa muitas referências na palavra que a gente deve buscar para que a gente exerça o nosso papel na medida que nós desejamos agradar a Deus e glorificar o nome de Cristo com as nossas vidas. Então, eu queria propor para a gente que a gente se colocasse com muita humildade na palavra de Deus. Quando a gente se coloca nessa posição de eu não sei nada, eu estou completamente, eu quero ser moldada completamente, eu quero entrar numa a forma que a palavra preparou. E muitas vezes, para eu entrar nessa forma, dói um pouco. Eu vou ter que me desfazer de algumas coisas que são muito caras para mim, para que eu me aproxime mais daquele padrão que Deus coloca diante da gente. Então, essa é a minha proposta para a gente agora, né? Nós vamos entrar mais a fundo no texto, então, pedir a Deus que Ele nos dê esse coração bem maleável à sua palavra, para que a gente possa considerá-la como a nossa principal fonte de autoridade e para que a gente tenha coragem de lutar contra um sistema, contra ideias, né, contra pensamentos que às vezes estão até arraigados dentro de nós. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu me casei, eu tinha essas ideias, né? A minha ideia era que eu me tornasse uma profissional de sucesso, era que eu fiz faculdade, né? Então eu queria trabalhar, eu queria ser independente financeiramente do meu marido, e isso fez parte da minha educação. Só que quando eu comecei a me deixar confrontar para a palavra, quando a palavra começou a entrar em choque com os meus pressupostos, né, com aquilo que eu tinha aprendido em mente, eu comecei a perceber, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo isso, mas a palavra está dizendo outra coisa. Vamos lá, então. Vamos abrir lá no texto de Provérbios 31. Não sei se vocês estão com a Bíblia aí, mas eu gostaria que a gente lesse aí os primeiros versículos, né? A gente, às vezes, olha para o texto dessa mulher e a gente fica extremamente constrangida, né?
ela parece aquela mulher maravilha, aquela mulher perfeita, aquela mulher que sabe fazer tudo certinho, né? A luz dela não se apaga, ela está sempre em atividade, ela está sempre atenta às coisas que acontecem ao seu redor. Ela não só cuida da casa, mas também ela ajuda na provisão, né? Ela ajuda o seu esposo de diversas maneiras, e a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente mais para frente, mas quando a gente olha para tudo isso, a gente fala, nossa, eu estou muito longe disso, eu não posso ser considerada essa mulher, eu não tenho como agir como ela, não tenho como chegar aos pés dela. Ela me desafia muito. Mas eu não queria que você desanimasse, né? Isso não é para nós nos desanimarmos. Na verdade, o que a Bíblia está trazendo para nós é um padrão que nós deveríamos seguir, ou pelo menos perseguir, né? Porque nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Nós não vamos conseguir cumprir com todas essas coisas, com todos esses detalhes. Nós vamos deixar coisas para lá, porque nós somos limitados e pecadores, e o nosso pecado muitas vezes vai nos desgastar a ponto de tirar nossa energia, tirar o nosso vigor físico e nos esgotar, né, como mulheres. Mas isso não muda o padrão de Deus. Isso não muda aquilo que Deus estabeleceu para que nós fizéssemos. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o texto de Provérbios 31, de 10 a 31, é, na verdade, um acróstico, que é um texto a partir das primeiras letras do vocabulário hebraico, e ele forma, o autor, ele pegou essas letras, e com cada uma delas ele fez uma proposição sobre essa mulher. É o ABC da mulher virtuosa, né? O ABC da mulher cristã. Então, é muito interessante isso. Eu gostaria que a gente lesse os 3 primeiros versículos. Então, o autor diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho... desculpa, esse aqui é o primeiro versículo, né? Eu vou para o 10 agora. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Vamos ler até aqui. Então, a primeira coisa que eu queria abordar com vocês é sobre a questão da mulher como esposa, né? Aqui o texto diz que a mulher ela é rara e valiosa, né? Como diz o verso 10. E é muito interessante a gente pensar sobre o que significa isso. O que é ser valiosa aos olhos de Deus? Ou como nós podemos ser valiosas aos olhos do nosso marido, né? Tem uma outra frase que eu acho muito bonita, que é atribuída ao C.S. Lewis. Eu não sei se é dele mesmo, porque eu já vi outros autores citando essa frase, mas eu acredito que seja dele. Ele diz assim: o coração de uma mulher deve ser tão próximo de Deus que um homem precisa persegui-lo para encontrá-la. Bonito, né? Muito interessante, porque o valor e a raridade dessa mulher, eles não necessariamente têm algum atributo, estão em algum atributo físico, mas principalmente o valor e a raridade dessa mulher estão em atributos espirituais, em sua vida e seu relacionamento com Deus, né? Então, a gente precisa se perguntar, como está o nosso relacionamento com o nosso Deus? No nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, sendo mães de bebês pequenos, de crianças pequenas, sendo mães de muitos filhos, sendo responsável por tantas coisas, com tantas atividades na igreja. Como está, quanto tempo de dedicação nós temos gasto para conhecer e perseguir a Deus, para conhecê-lo, para conhecer e perseguir as virtudes de Jesus que nós devemos desenvolver na nossa vida, né? Então, a gente encontra aqui uma primeira chave
para que a gente seja considerada rara e valiosa. A mulher virtuosa, ela é rara e valiosa porque nós não encontramos hoje tantas mulheres com esse interesse de se aproximar de Deus a ponto de desenvolver um relacionamento profundo com Ele. É um ciclo virtuoso, né? Eu me aproximo da palavra, a palavra faz com que eu arranque de mim meu orgulho, minhas ambições, minhas vaidades. Isso faz com que eu consiga ser moldada depois que eu me dispo dessas roupas, depois que eu me desfaço de todos esses ídolos do meu coração, e eu começo a olhar para um padrão que é estabelecido pelo próprio Deus. E se nós cremos, né, que a Bíblia é autoridade sobre nós, a gente não precisa ter medo de buscar esse padrão. A gente não precisa se sentir alarmadas quando nós queremos buscar esse padrão, porque nós temos o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo dentro de nós, que ele nos ajuda a buscá-lo. No verso seguinte, ele fala: o marido tem plena confiança nela. Olha que interessante, né? Será que o nosso marido confia em nós para receber algum conselho? Né? Será que ele tem uma confiança tal em nós que ele sabe que nós vamos ter uma palavra sábia quando tivermos que tomar uma decisão? Será que ele consegue encontrar em nós uma mulher que busca Cristo a tal ponto de dar essa segurança para que ele se sinta à vontade para dividir conosco suas preocupações, seus desejos, né, suas dificuldades, ou até algo que depende muitas vezes da nossa interferência, quando nós temos uma situação com os nossos filhos, por exemplo, ou quando surgiu uma proposta de emprego, talvez a gente precise se mudar da nossa casa, da nossa cidade, até do nosso país. Então, são coisas que nós devemos colocar em conta, né? O seu marido confia nela. Nossos esposos precisam confiar em nós. Mas nós temos que ser dignas de confiança. E a maneira de nós fazermos isso é nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, né? Buscarmos esse relacionamento. E às vezes a gente entra em conflito por coisas super desnecessárias, né? Por exemplo, falando da questão de administração do lar, né? Eu já vi muitas histórias de mulheres entrando em conflito com seus maridos por causa de gastos desnecessários, ou então porque estão brigando com os filhos, brigando com o marido na frente dos filhos, ou porque não concordam com o modo como o marido está repreendendo os filhos. São tantas coisas que podem interferir nessa questão da confiança dos nossos maridos para conosco. E aqui no texto, o marido confia nela porque ele sabe que ela toma decisões sábias. Ele sabe que ela entende quais são os contratos ocultos da família, né? E além disso, o que são esses contratos ocultos? São aqueles papéis que a gente não escreve, aquelas coisas que a gente não escreve, por exemplo, quem vai colocar o lixo lá fora, quem vai arrumar o quarto das crianças agora, quem que vai colocar para dormir hoje, quem que vai contar a história. São coisinhas que a gente meio que decide. Você não escreve essas coisas em lugar nenhum. Mas a gente toma essas decisões conforme a dinâmica da nossa família. E o marido, ele vai confiar na sabedoria da sua esposa. Então, essa é uma característica também dessa mulher de Provérbios 31. Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe se a gente está sendo sábias e estamos dignas da confiança do nosso marido? Acho que a principal questão aqui é se nós baseamos as nossas decisões em prioridades corretas. O que nós priorizamos, né? Como nós dividimos o nosso tempo? Como nós ajudamos o nosso marido a administrar bem os ganhos da família? Então, a gente pensa, né? O que eu vou escolher? Eu quero uma casa maior, mais luxuosa e cheia de adereços? Ou eu vou gastar esse dinheiro, talvez, para pagar a mensalidade do curso de música do meu filho, né?
eu vou investir em equipamentos de alta tecnologia e uma sala surround, um som magnífico na sala, ou eu vou juntar um pouquinho de dinheiro para a gente fazer uma viagem com a família, uma viagem mais legal, em que a gente possa gastar tempo com a família. Então, são questões que precisam ser tratadas no dia a dia, questões até simples, mas que se não forem tratadas de forma sábia, a gente pode ter conflitos, né? E a terceira parte, o que ela fala no versículo 12, é um lembrete que a gente precisa buscar desenvolver no nosso dia a dia. O texto fala, essa esposa, essa mulher virtuosa, lhe faz bem, ou seja, faz bem ao marido, e não mal, todos os dias da sua vida. É claro que nós, como pecadoras, não vamos conseguir fazer isso. Não é todo dia que nós tratamos bem o nosso marido. Não é todo dia que nós estamos com paciência. Não é todo dia que nós conseguimos falar com mansidão. Não é todo dia que nós conseguimos nos calar na hora certa. Não é? E aqui ela fala que a mulher virtuosa faz bem ao seu marido e não mal, né? Eu gostaria de propor para nós, e acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que a gente precisa ser lembrada sempre, é de ter em mente esse versículo, né? É uma afirmação bíblica que toda esposa deveria ter no seu coração e lembrar todos os dias. Nós temos dificuldade de cumprir, né? Mas quando a gente tem ela na memória, a gente faz aquilo que diz o versículo, né? Guarda no coração, lá em Salmo 119, guarda no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Esse é um versículo que deveria estar presente no coração da esposa, né? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Embora nós sejamos pecadoras, embora nós sejamos falhas e completamente carentes da vontade, né, da graça de Deus, a Bíblia nos fala que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo é muito interessante, né? Porque ele diz que as coisas difíceis da palavra, né, os desafios que a palavra nos propõe, eles não são possíveis de ser realizados sem o Espírito Santo em nós. Eles não são possíveis de serem realizados sem a presença de Cristo no nosso coração. Mas a própria Bíblia vem ao nosso socorro, ela vem em nosso socorro. E aí nós temos essa palavra de Paulo, né, que diz, Deus é quem opera em você, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. E às vezes a gente usa esse versículo e outros versículos falando sobre o auxílio de Deus, o socorro de Deus a nós, sempre pensando na perspectiva de coisas que nós pedimos, né? Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero realizar aquilo. Mas quando ele termina o versículo, ele diz, segundo a sua boa vontade. Qual é a boa vontade de Deus? Onde está revelada a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus está revelada na palavra. Então, se eu conecto essa verdade com essa verdade que diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, e eu sei que é Deus quem opera em mim, tanto querer quanto realizar, e a vontade dele é a palavra, a boa vontade de Deus está revelada na palavra, isso me traz consolo, isso me traz segurança, porque eu sei que se eu tiver isso como goal, como objetivo, como meta, eu sei que o Espírito Santo de Deus vai me dar condições para eu cumprir a palavra que ele mesmo deixou para eu fazer. Então, é na busca por atingir esse alvo que nós ajudamos os nossos maridos, por exemplo, a se empenharem na provisão do lar. Isso é tarefa deles, não nós. Nós não somos as provedoras do lar, são eles. Quando nós mulheres fazemos o bem a eles, nós estamos cuidando e servindo aquele a quem Deus confiou a responsabilidade de providenciar o sustento da família. Então foi assim que Deus quis. Colocou nas mãos de Adão, lá no Éden, a responsabilidade de
criar, de cultivar, de trabalhar, de tirar o sustento da terra. E ele deu a Eva algo que só nós mulheres temos, que é a capacidade de gerar filhos no nosso ventre. Os homens não têm essa responsabilidade, eles não têm condições de fazer isso. Essa é uma tarefa nossa. E eu acho que isso deixa bem claro essa distinção de papéis, né? Então, nós temos aqui um Deus que providencia, um Deus que planeja uma família, providencia a maneira como essa família vai se organizar e tudo funciona, porque o padrão de Deus é perfeito. O padrão de Deus não dá errado. Então, vamos falar de algumas exceções, tá? Em relação a isso. Estou falando agora mais diretamente em relação à mulher trabalhando, né, junto com o marido. Tem algumas exceções, é claro, né? Quando o marido perdeu o trabalho, ou quando está doente, né? Ou a família está passando por uma crise financeira. Mas esse não deve ser o padrão. Essa não deve ser a principal. Isso tem que ser temporário, né? Isso tem que ser algo que não vai ser a dinâmica da família. Eu queria ler para vocês um trechinho desse livro que eu gosto muito, que é o Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Esse livro é realmente libertador. Ele é muito bom. Eu vou ler para vocês um pedacinho, que ela está falando sobre casamento, tá? E ela fala justamente desse trecho de Provérbios 31, que intriga muito as mulheres, né? Ela fala assim: na primeira leitura dessa passagem, você pode ser tentada a concordar com a conclusão de Anne Oakland, uma outra autora, de que as donas de casa constituem uma raça oprimida. Mas olhem com novos olhos para essa mulher. Ela é bem vestida, está lá no verso 22. Ela e sua família têm comida suficiente para comer e compartilhar com os outros, versos 15 verso 20. Ela vive uma vida bem organizada, é emocionalmente estável e livre de medo sobre o futuro. É muito lindo quando ela fala, ela sorri para o futuro. Seu marido é louco por ela. Ele é fiel a ela. Ele sente que ela é uma em 1.000.000 e diz isso a ela e se gaba dela para os seus amigos. Seus filhos a honram e elogiam. Para mim, não parece tratar-se de uma mulher oprimida. De fato, que mulher não ficaria muito feliz em ter as mesmas recompensas? Mas como ela conseguiu todos esses benefícios? Não foi insistindo em que seu marido arregasse as mangas e ajudasse com as tarefas domésticas, mas escolhendo o caminho do serviço, tornando isso sua prioridade número 1, atender às necessidades da sua família. Então, infelizmente, nós convivemos com a ideia de que o trabalho doméstico não é algo que deva ser perseguido ou valorizado, né? Às vezes nós cobramos do nosso marido um comportamento e uma atitude que nem sempre cabe a ele. Se todos esses papéis ficarem bem definidos, a gente vai ficar tranquila de fazer aquilo que a frase de Chesterton diz, né? Não achar que os empregadores são mais merecedores do nosso serviço do que a nossa própria família. Então, esse é um pouquinho daquilo que eu gostaria de falar sobre o papel da mulher de Provérbios 31 e de como ela se porta como esposa, né? Como é o perfil dessa mulher como esposa. E aí a gente segue para pensar um pouquinho mais a respeito de como é o perfil dessa mãe que é apresentado aqui em Provérbios 31. Então, eu vou ler aqui os textos que estão relacionados a isso. Então, é o verso 15, que diz: é ainda noite, já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Depois, o 21, no tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. No verso 26 diz: ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. E o 28 diz:
Levantam-te e seus filhos lhe chamam de tosa, e seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Bom, em vários versos do texto a gente encontra essa mulher exercendo atividades que, como eu já falei para vocês, né, uma quantidade de tarefas absurda, né, ela costura, ela tricota, ela vende um campo, ela dá ordem às suas servas, ela tem, assim, muitas e muitas ocupações. Mas, embora haja, às vezes, essa ideia de que esse texto, eu já vi muitas pessoas usando esse texto para dizer, mas a mulher virtuosa, ela trabalha fora, ela faz isso, ela faz aquilo, né? Ela compra, ela faz negócios, né? E mesmo as pessoas dizendo isso, esse texto não serve, né, para justificar a mulher que coloca a sua carreira antes da família, e a gente vai ver por quê, né? Como eu falei no começo, no feminismo ele diz que a mulher só se realiza quando ela exerce uma profissão, quando ela tem uma carreira. Isso ficou impregnadíssimo nas nossas vidas. Isso ficou impregnadíssimo na nossa mente, né? A nossa geração foi criada tendo o feminismo como pressuposto e não como cristianismo. Isso é muito complicado. Claro que não é pecado a gente estudar, não é pecado a gente trabalhar, não é pecado a gente estar preparada para o dia de amanhã. A gente precisa muitas vezes ter um plano B, porque as dificuldades vêm, a dificuldade financeira vem. Mas a gente precisa encontrar coisas que não vão interferir no nosso principal papel. A gente precisa encontrar funções, atividades em que a gente vai ajudar a nossa família sem que isso custe o tempo precioso que nós precisamos dedicar a ela. Principalmente quando nós temos filhos. Principalmente quando nós temos filhos, né? Quando chegam os filhos, nós somos desafiadas, confrontadas pela sociedade, né? Por uma época, por um pensamento que rege e que domina os nossos tempos. Nós somos confrontadas. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou grávida, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha carreira, eu estudei para isso. Às vezes, meu pai pagou meus estudos para eu me formar. Benção. Mas agora eu vou ter um filho, né? E o que a gente pensa? Então eu vou ter que me dar um jeito, me desdobrar, né? Vou deixar na creche, vou pedir para a vovó cuidar, vou deixar um pouco na escola, um pouco na babá. A gente vai criando coisas e vai tentando tomar decisões mirabolantes para tentar encaixar esse bebezinho na nossa vida. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente nunca pode perder de vista que, em primeiro lugar, nós somos as pessoas para as quais Deus confiou aquele bebê. Deus pegou um ser eterno, uma alma, e botou na nossa mão. É uma alma, é uma vida, é uma alma que não perece. E nós não podemos pensar que essa vida, ela precisa ser encaixada num tempo da nossa vida, não. Agora, aquela vida é a nossa prioridade. Não tem nada que seja mais importante do que isso. Não tem nada que seja mais importante do que eu evangelizar o meu próprio filho. Porque não adianta eu evangelizar um monte de gente lá fora e eu encaixar o meu filho dentro dessa minha vida louca. Se a gente pensar friamente a respeito disso, não faz sentido. Deus, Ele nos dá essas vidas. E elas são preciosas. Elas são tudo que é de mais importante depois que elas aparecem na nossa vida. Elas são seres em formação. Elas precisam de nós. A alma delas é eterna. Então, a gente precisa rever como lidar com essa novidade. Poxa, se Deus estabeleceu que o homem é o provedor,
Ok, ele vai sair de casa, ele vai trabalhar. Essa é a tarefa dele. É ele que vai fazer isso. Isso aí não é. Deus não deu essa tarefa para a mulher, não. Ela pode ajudar. Ela pode tentar encontrar atividades em que não comprometam o tempo que ela tem com os filhos. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, né? Quando eu escrevia para Território Tim, lá da Casa Editora, era um trabalho que eu fazia na minha casa, quando as minhas filhas estavam na escola. Chegar da escola, acabou. Acabou aquele trabalho. Elas. Agora vamos cuidar delas. Então, nós, mulheres, temos que, assim, a mulher de Provérbios 31, ela nos dá algumas dicas sobre coisas que nós podemos fazer, que não necessariamente significam que nós estamos perseguindo uma carreira, mas são coisas que ajudam o nosso lar, porque nós temos o nosso lar como prioridade. Só falando um pouquinho do contexto aqui de Provérbios 31, né? Porque fala de muitas coisas, que ela vem de um campo, que ela dá ordem às suas servas, que ela faz comida boa, ela ajuda os necessitados. Mas veja, a economia da época em que esse texto foi escrito era uma economia totalmente diferente da que nós temos hoje. As pessoas trabalhavam em casa. Aquilo ali era o reinado dela. As pessoas criavam gado, criavam outros animais, cultivavam a terra para tirar alimento, né? Você tinha um comércio, mas era muito pequeno comparado ao que nós temos hoje. Não tem como você fazer essa comparação. Então, embora ela fizesse todas essas atividades, e algumas atividades até remuneradas, né? A gente está falando de um outro estilo de vida. A gente está falando de uma mulher que fazia aquilo porque ela sabia que o seu lar tinha primazia. Todas essas atividades que ela exercia, elas tinham o lar como objetivo. Era para abençoar o lar. E ela não se ausentava do lar. Ela estava ali. Enquanto os filhos estão ali brincando, ela está lá costurando. Os filhos estão ali dormindo, ela está terminando de fazer alguma comida. Então, assim, a gente não pode usar esse texto para justificar essa ideia, né? Até porque é muito diferente isso do que a gente pensar. Eu já ouvi muitas e muitas mulheres falando que não se realizam como mães. Isso é muito triste. Que a realização delas está na vida que elas têm, na vida profissional delas. É a vida profissional delas que traz realização. E se elas não tiverem isso, elas não se sentem dignas, elas não se sentem inteligentes o suficiente, elas não se sentem valorizadas o suficiente. Mas a gente está buscando que tipo de recompensa? Quem é que precisa ser glorificado dentro da nossa família? Quais são os interesses, né? Qual é o goal da nossa família? Onde nós queremos chegar com a nossa família, com os nossos filhos? Então, essa mulher, ela era elogiada e ela era prezada pelo seu marido e pelos seus filhos. Eles é que levantavam e a chamavam de ditosa, bonita, valiosa, porque eles sabiam o valor dela. Não eram os chefes dela que estavam elogiando, eram seus filhos, a sua herança. A sua herança. Quem estava sendo elogiado na cidade era o marido. O marido, né, era visto como um homem importante, como um homem valoroso também, como um homem digno de confiança, como um homem respeitado, porque por trás dele tinha ela. E ela não estava buscando a sua própria glória, nem a sua própria realização profissional, ela sabia exatamente qual era o seu papel. A gente, infelizmente, vive numa época em que ser dona de casa é sinônimo de atraso, de ser antiquada, de ser retrógrada, né? E é muito difícil nós tirarmos esse fundamento que a gente recebeu. É muito difícil a gente se desfazer dessa ideia, né? Eu quero ler mais um trechinho do livro para vocês. Está na página... Esse livro é muito precioso. Ele é muito precioso.
esse trechinho fala o seguinte, só repete um pouco aquilo que eu já conversei com vocês, mas acho que é interessante a gente ler. A verdade é que Deus deu ao homem a responsabilidade primária de ser o ganha-pão para sua esposa e seus filhos. O inimigo se assegurou de que se tornasse extremamente difícil viver dessa maneira. Mas é sempre possível viver de acordo com a verdade, e assim o desejarmos. Então, queridos, a gente pode viver conforme essa vontade que Deus coloca para nós. Talvez vai custar um pouco, vai custar. Vai custar a gente se desfazer de alguns conceitos que estão bem presos na nossa cabeça, né? Vai custar a gente chegar ao ponto de se submeter à vontade de Deus de uma forma que vai até ser dolorosa. Eu sei porque eu já passei, no começo, quando eu fiquei grávida, eu trabalhava, né? Mas quando eu engravidei, nós decidimos que eu não ia mais trabalhar fora. E aquilo foi muito difícil para mim, né? Eu compartilho com vocês, né? Aquilo foi muito difícil para mim, porque eu sempre amei estudar, eu amo estudar, adoro estudar. Sempre gostei de conhecer coisas diferentes. E o trabalhar fora, em certa medida, te dá essa oportunidade, né, de você sair um pouco do âmbito familiar e ter uma projeção fora dele. Mas quando você se depara com o que significa você receber uma pessoa que Deus colocou na sua vida e você é a principal responsabilidade, você é a principal responsável por essa vida, você e o seu esposo, vocês são os principais responsáveis por essa vida, isso muda tudo. Isso muda a nossa perspectiva. E até aquilo que você acha, né? Então, não preciso estudar, não preciso fazer faculdade. De jeito nenhum. Hoje eu tenho filhas adolescentes. E eu sei os desafios que nós enfrentamos quando nós temos os nossos filhos nessa fase. Tem 3 adolescentes em casa. E são muitas perguntas. O mundo já bombardeou na mente delas muitos conceitos completamente contrários à palavra. O mundo já desafiou a fé delas muitas vezes. O mundo já quis colocar na cabeça delas que não existe criação, que não existe criador. O mundo já quis colocar na cabeça delas que tudo bem você não saber a sua identidade. Tudo bem. Você não precisa saber. Quem disse que a gente precisa ser homem ou mulher? Isso aí é coisa que a sociedade inventou. Nossos filhos vão ser bombardeados com esses conceitos. Eles vão se deparar com essas questões e muitas vezes, se nós não nos prepararmos bem, eles vão tropeçar. Eles vão tropeçar. Então, nós precisamos ver bem como é que nós estamos cuidando dessas almas que Deus confiou para nós. É claro, né, que os nossos maridos têm participação nisso, né? Eles são os pastores do lar, né? Eles são os líderes espirituais da nossa casa. Mas eles têm que trabalhar, eles têm que sair, eles têm que se deslocar, eles têm que providenciar. E enquanto eles estão fazendo isso, as mães estão lá respondendo perguntas, estão ouvindo o que os filhos têm a dizer, cuidando deles, se certificando que eles estão sendo alimentados espiritualmente também. E aí entra nosso estudo, aí entra a nossa busca pelo conhecimento, aí entra o nosso interesse em saber o que saiu no jornal hoje, porque amanhã acho que a professora de estudos sociais, a professora de história, vai comentar esse fato, e como é que meu filho vai reagir a essa situação. A gente vive num contexto em que a gente nem sabe o que a mídia está falando direito. Cada um fala uma coisa. A gente tem dificuldade de encontrar a verdade. Então, a gente precisa preparar os nossos filhos para que eles consigam responder a todas essas dúvidas que são colocadas na sua mente, no seu coração. Eles precisam ter a palavra aqui guardada. E esse papel, no nosso dia a dia, claro que a gente não vai ficar como mãe, né? Sentar as crianças na mesa e ficar o dia todo falando de Bíblia para eles, e lendo a Bíblia,
A gente pode ajudá-los no momento a decorar versículos, a fazerem sua devocional por si mesmos, a fazer o culto doméstico, né? De preferência quando o pai lidera o culto doméstico. Mas é no dia a dia, é na conversa, como foi na escola, como foi com o seu amigo, por que você está agindo assim? Por que você está com essa dúvida? O que está acontecendo? Então, esse é um papel que Deus confia para nós, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção e tomar muito cuidado com essas coisas. Eu sei que eu já falei bastante aqui, eu não sei quanto tempo que eu tenho, acho que já são quase 8 horas, eu vou concluir aqui um pouquinho do que nós conversamos hoje, né? Então, algumas coisas que eu gostaria que nós mantivéssemos na nossa mente, a partir do conhecimento desse texto, né? Quando Deus criou Eva, ele criou para que ela fosse uma auxiliadora idônea. A gente tem um pouco de dificuldade de entender esse conceito de auxiliadora idônea, mas eu acredito que, como nós cremos no fato de que a Bíblia explica a própria Bíblia, nós podemos encontrar aqui em Provérbios 31 esse padrão, esse perfil da auxiliadora idônea. Quer saber o que é uma auxiliadora idônea? Olha para o texto de Provérbios 31. Então, em primeiro lugar, a gente precisa resgatar a autoridade da palavra no nosso lar. Nós não podemos deixar que feminismo e que outras correntes de pensamento ditem o padrão em que nosso lar deve ser. Porque quem faz isso é a palavra, e ela precisa ter o seu lugar de destaque na nossa vida, ela precisa voltar a ser autoridade nas nossas casas. A mulher virtuosa que é elogiada por seu marido e seus filhos é aquela que teme ao Senhor. E como nós tememos ao Senhor? A própria Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele vem do meditar da palavra, ele vem do conhecer o caráter de Cristo, né? E tentar imitá-lo com nossa vida. A mulher virtuosa tem o seu lar como prioridade, ela sabe que foi criada para ser uma auxiliadora idônea, que abençoa, ensina e alegra o seu lar. Ela é um alvo a ser perseguido, um lembrete de como o nosso lar seria harmonioso e feliz todos os dias, se nós não tivéssemos não tivéssemos sido atingidas pelo pecado. Mas lembre-se, o padrão de Deus não muda, ele continua válido, ele continua vivo, ele continua um alvo a ser perseguido. Que ele tenha misericórdia de nós, que ele derrame graça sobre nós e nos ajude a voltar para os trilhos da palavra. Amém? Amém, Suênia. Meus irmãos, vamos aproveitar a Suênia aí para quem quiser fazer uma pergunta. E eu queria, enquanto o pessoal aí pensa em perguntas, Suênia, indicações de livros. Você falou desse livro, indica mais 2, esse mais 2 para a gente, pode? Olha, eu vou indicar esse aqui, o Feminilidade Radical. Qual editora? É Fiel essa aí? Da Fiel, ele é da Fiel. Fé Feminina em um mundo feminista, da Caroline McCauley, acho que é assim que fala o nome dela. Feminilidade Radical. Sim. Outro. Tem um livro aqui que é de uma amiga minha até esse livro, o nome dela é Sadi Santana Ferreira. É Feminilidade Bíblica, e ela faz um estudo à luz de Cantares. É um livro muito interessante, muito bacana de se ler. Qual editora? Esse aqui. Cruz, editora Cruz. Sim. Ok. Acho que é só que eu trouxe para cá, não são só isso. Tá certo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, esse é o momento. Deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão, alguma coisa. Deixa eu ver o bate-papo aqui, como é que está. Amanhã será o pastor? Não. Alguém gostaria? Se não, nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos ajude, não é isso, minha irmã? Amém. Acho que alguém levantou a mão aqui, ó. Eu não estou conseguindo ver. Pode repetir o livro? O livro. Alguém pediu. O primeiro? O segundo. O segundo é Feminilidade Radical.
Feminilidade radical. Vê se você consegue ver aí. O nome dela é Caroline McCauley. Eu vou digitar aqui embaixo. Isso, por favor, se você puder colocar os livros aí. Ok, vou digitar aqui. Isso. Okay. Alguém também quer fazer uma pergunta? Flávia, por favor, Flávia, faça a pergunta. Vamos lá. Abre o seu microfone. Perguntar até para ela, porque ela falou, né, para a gente a respeito dessa questão do feminismo, né, atrapalhar muito as mentes das mulheres, de escolher e aceitar o padrão divino, né? Mas eu tenho pensado ultimamente e queria saber o que você pensa disso, porque na minha visão hoje, o que fortalece esse movimento feminista e que muitas vezes está dentro das igrejas, infelizmente, nem é muito as mulheres, né? Uma parte que eu acho que fortalece esse movimento são mulheres cristãs, não porque querem trabalhar fora, porque hoje o trabalhar fora muitas vezes faz parte já de uma cultura, né? Uhum. Porque em certos lares a gente precisa trabalhar fora para sustentar, ajudar o marido nessa provisão, né? Hoje. Mas porque querem uma proeminência, né? E aí tem uma dificuldade em entender que a gente pode trabalhar fora, né? Sem precisar defender a bandeira do feminismo. Né? Você pode trabalhar fora, você pode ser uma ajudadora idônea, você pode ter uma proeminência no sentido de não ofuscar o papel do seu marido, mas no sentido de desenvolver um papel importante na sociedade como mulher. Né? Só que aí eu acho que a confusão vem, minha visão, não estou querendo polemizar, mas é porque falta a ausência do papel do homem no lar. Muitas vezes. E isso fortalece essa questão da mulher achar que, né, que para ser respeitada, para ter uma proeminência, para desenvolver um importante papel, ela tem que ser feminista. Eu penso que hoje a mídia está colocando o feminismo de uma forma bonita, romântica. Então as mulheres estão aderindo a um movimento para falar que são respeitadas, que são importantes, que são ouvidas. Né? Então muitas vezes o que fortalece isso, além da mídia, as próprias mulheres cristãs que querem esse como é que eu vou dizer, esse valor agregado, mas porque também tem uma ausência masculina no desenvolver do seu papel. Tem um livro que fala muito sobre isso, que chama O Silêncio de Adão. Sim. É muito interessante. Então, bem interessante. As próprias mulheres cristãs têm fortalecido isso, assim também como a ausência do papel masculino, que o Bruno já falou e que vai ter uma palavra também sobre isso. Pode deixar que os homens vão vamos apanhar na quarta-feira. Quarta-feira é o dia do homem apanhar. Flávia, assim, eu concordo com você. Eu acho que existe uma tendência de nós... a omissão... São os pecados principais, assim, né? Tem a questão da omissão dos homens e o desejo de governo das mulheres, que é exatamente aquilo que acontece no Éden, né? Exatamente aquilo que acontece no Éden. Você Quando definiu Deus bem, fala, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará, isso é uma coisa que, se a gente não olhar com os olhos da fé, se a gente não olhar com os óculos da palavra, com os óculos de Cristo, a gente vai ter muita dificuldade de entender e a gente vai achar que aquilo é um castigo. Na verdade, aquilo é um livramento. É um livramento. Quando Deus fala, o seu governo, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará, isso não é maldição. Isso é cuidado. Então, é uma maneira de nós enxergarmos aquele texto. E a gente sempre quer enxergar como maldição, como pecado, como coisa ruim, como pecado não, como castigo. Na verdade, não é um castigo. Na verdade, Deus está nos protegendo de nós mesmas. Porque nós temos a tendência de desejar, de governar. Nós temos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque o feminismo ele é muito sedutor para a mulher. Ainda mais quando a mulher gosta de ir à frente, ela gosta de se desenvolver como pessoa. É uma tentação muito grande. E a omissão do homem, né? Que é
o outro lado da moeda, que por causa da omissão do homem, muitas mulheres se projetam, né, nessa direção, e isso é destruidor para o lar. Embora eu concorde com você, né, que não há pecado trabalhar, não é pecado nós termos uma carreira, eu penso que nós temos que olhar isso também com muito cuidado quando nós somos mães. A gente tem que tomar cuidado. A gente precisa dar tempo para os nossos filhos. Mesmo que a gente tenha que morar num lugar mais barato, mesmo que a gente tenha que ter um carro ou ficar sem carro, mesmo que a gente tenha que abrir mão de bens. Mas a gente não pode ceifar a nossa tarefa de educadoras. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Chegou uma pergunta aqui no meu zap. Levando em consideração que os papéis estão bem definidos por Deus entre homens e mulheres, também que as mulheres podem auxiliar os maridos na provisão, mesmo que essa não seja a sua tarefa principal, o contrário também não é possível? Homens ajudar em casa não é louvável? Olha, eu acho muito difícil responder isso, mas eu vejo que a palavra ela divide os papéis. Se temos um homem que chegou disposto, ele quer ajudar, ele quer dividir com você as tarefas, ele não está tão cansado como ele poderia, como ele chega nos dias normais. Geralmente, a carga de trabalho que é depositada no ombro do homem é muito grande, é muito pesada, né? E essa questão de forçar ou de exigir que o marido pegue as roupas dele ou guarde os sapatos, ou assim, eu acho complicado, tá? Ou vai lavar a louça. Olha, o marido já saiu para trabalhar. Não estou dizendo que os homens têm que agir como se eles não estivessem em casa, porque eles moram naquela casa, eles são servidos naquela casa, eles precisam abençoar aquela casa, né? Ajudar naquilo que eles podem, né? Principalmente na conversa com os filhos, né? No culto doméstico. Mas veja, tem trabalhos que são definidos para cada um dos membros. Eu acho que a gente tem que, se isso é uma coisa que te incomoda, eu acho que vocês podem sentar e conversar e estabelecer os contratos da sua família. Agora, eu não vejo nenhum problema de você servir o seu marido cuidando das roupas dele, recolhendo a mala que ele deixou no chão depois que chegou do trabalho morto de cansado e só queria espairecer um pouco. Você não tem ideia das coisas que ele passou lá, dos desaforos que ele ouviu, das exigências que foram feitas. A gente não tem ideia. E muitos maridos não vão nem dividir isso com a gente porque eles querem ter um momento de paz dentro de casa, eles querem que a casa seja um porto seguro, seja um refúgio, e o nosso papel é fazer com que isso se torne realidade. Então, a gente precisa balancear esse cuidado, essa questão, né, para que a gente não sofra, para que isso não se torne motivo de sofrimento, porque meu marido me ajuda, e eu fico revoltada, eu fico chateada, e eu fico nervosa, estressada, porque não me ajuda, porque não faz isso. A gente tem que tomar cuidado com isso e se lembrar de que talvez tenha um motivo pelo qual isso esteja acontecendo e que você servir o seu marido não vai ser humilhante, não vai te diminuir em nada, muito pelo contrário, né? Você vai, talvez, com isso, ganhar o seu marido. Talvez, com isso, ele perceber que que você, às vezes, também precisa de ajuda, de uma palavra de carinho, de que coloque os filhos para dormir enquanto você termina de lavar a louça, coisas do tipo, né? A gente tentar manter a harmonia do nosso lar.